Comentário expositivo do Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículos 19 e 20. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque a ardente expectação. Estes dois versículos são reveladores, no sentido de atender aos desejos mais profundos dos remidos de Cristo, que neste texto, bem como em outros do Novo Testamento, são chamados de filhos de Deus. O tema geral deste capítulo fala da glorificação dos escolhidos de Cristo, e desta forma, isso é o que efetivamente faz parte da grande e profunda expectativa dos eleitos de Cristo. Há de fato um anelo muito grande até que possamos participar em essência da glória futura que há de ser revelada. Essa expectação nos fala sobre o anseio que existe em toda a criação sobre o futuro de todas as coisas. No entanto, há uma disfunção no homem incrédulo, quando ele acha que tudo se acaba com a morte física. Da criatura espera a manifestação. O homem em si, como criatura de Deus, não foi criado para o que se vê na atualidade. Quando se diz que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança do seu Criador, isso implica em alvos muito mais elevados para o ser humano, o que será visto no futuro dos filhos de Deus. Se o mundo não espera alcançar a glória futura, mas todos aqueles que vivem pela fé no nome de Cristo e em sua bendita obra de redenção, isto é fato já esperado com ansiedade. Ao falar sobre a criatura, Paulo se refere, não somente aos filhos dos homens, mas também sobre tudo que há no céu, na terra e em todos os lugares. Agora, em se tratando dos eleitos de Deus, estes esperam coisas mais importantes para a eternidade com Deus e com Cristo. Dos filhos de Deus. Este é o ponto de luz na obscuridade dos versículos, porque centraliza nos filhos de Deus toda a expectação ardente de que fala o escritor. Estes filhos de Deus são todos aqueles que tomaram a feliz decisão de aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Evangelho de João capítulo 1, versículos 12 e 13, ensina justamente sobre isso. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um pouco antes, neste mesmo capítulo, o escritor afirma que estes filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Por que a criação? No primeiro momento Paulo fala de criatura no singular, mas agora ele escreve sobre a criação. Entende-se com isso que, agora, o autor fala do que aconteceu com todos os seres humanos, que a partir da queda da raça humana, por meio de Adão e Eva, se tornaram refém do pecado e da morte, isso porque não se submeteu à vontade de Deus. Por isso que o Evangelho declara que todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus. A desobediência de Adão e Eva produziu efeitos negativos para toda a humanidade, tendo como consequência a escravidão ao pecado e por fim a morte. E não somente os filhos dos homens ficaram prejudicados, mas por tabela toda a criação ficou sujeita à vaidade. Esta colocação feita pelo apóstolo dos gentios nos fala sobre a futilidade do que na realidade passou a ser a vida do homem natural como consequência dos atos pecaminosos a que ficou sujeito. Vaidade é a futilidade que se submete o homem que vive meramente a vida terrena,
como se não houvesse de prestar conta dos seus atos. Vaidade também é viver sem esperança de vida eterna, uma vez que esta existência terrena é passageira. Muitos querem deixar o pecado e viver para Deus, mas não conseguem, porque o homem natural é escravo do pecado. Há, portanto, correntes espirituais que prendem os seres humanos sem Deus, às coisas fúteis desta vida, que só levam à morte. Não por sua vontade. É nisto que se vê que o livre-arbítrio do ser humano não passa de um mero engano para si mesmo. Isso porque o homem pensa que é livre, por supostamente fazer suas próprias escolhas, mas no fundo, ele não passa de uma marionete da vaidade, do mundo enganador e das forças das trevas, que atuam por meio do diabo e também dos seus demônios, que são os anjos das trevas e do mal. Desde a mais tenra idade que já se percebe que os filhos dos homens possuem a tendência para se afastar do seu Criador, porque forças malignas atuam neste mundo, alienando os seres humanos. Sem entendimento, a grande maioria vivem como se Deus não existisse, porque o Deus deste século cega o entendimento dos que são do mundo. Mas por causa do que a sujeitou. Quando Adão desobedeceu à palavra de Deus, ele estava optando por sua independência, o mesmo que aconteceu com o diabo e os seus demônios. Só que, ao invés de se tornar livre, o homem se tornou escravo do pecado e da morte, porque novas forças passaram a atuar na vida e no destino dos filhos dos homens. Essa sujeição do homem nos fala das consequências de seu pecado, porque Deus disse a Adão que se ele pecasse, teria que sofrer os prejuízos, e foi justamente o que aconteceu. Deus é amor, bondade e misericórdia, mas ele também é o juiz dos vivos e dos mortos, e pede conta dos pecados da humanidade. O Evangelho diz que Deus entregou os filhos rebeldes aos seus próprios destinos, para no futuro aplicar a devida justiça. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista, Francisco Amâncio.